Olá, amigos da Sociedade Espírita Irmã Rosália. É com muita alegria que voltamos a participar das palestras públicas desta casa de oração que sempre nos acolhe com tanto carinho. Assim, rogamos a Nosso Senhor Jesus que nos envolva em vibrações de amor e de paz, favorecendo esse nosso momento de conversação fraterna. No dia de hoje, vamos comentar o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Muitos os chamados, poucos os escolhidos. No primeiro capítulo, no primeiro item deste capítulo, capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro item nós encontramos a parábola do festim de bodas, onde Jesus nos diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo festejar o casamento do seu filho, manda os seus servidores chamarem os convidados. Mas os convidados não se interessam, e uns vão para a sua casa de campo, outros vão para os seus negócios. E o rei, sabendo disso, envia outros servidores, avisando aos convidados: a festa está pronta, tudo está preparado. Vinde às bodas do meu filho. Mas esses convidados, se irritando contra os servidores do rei, os maltratam, os ultrajam e alguns desses servidores são mortos. Então o rei, cheio de cólera, manda o seu exército para exterminar os assassinos, para queimar-lhes as cidades. E novamente, reunindo seus servos, diz: a festa está preparada, mas aqueles que para ela foram convidados não foram dignos de participar. Então ide agora a todos os cantos das cidades, às esquinas, às encruzilhadas, e chamai todos que encontrardes, bons e maus. Assim, logo, o salão de festa estava repleto de gente. E o rei, vindo cumprimentar os seus convidados, encontrou ali um homem que não vestia a túnica nupcial. Então ele chega e fala: como entraste aqui sem vestir a túnica nupcial? Aquele homem guarda silêncio. Então o rei diz aos seus servos: atai-lhe as mãos e os pés, lançai-os às trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Allan Kardec, analisando essa parábola, ele nos diz que os incrédulos sorriem diante dessa parábola, sem entender como poderiam os convidados se recusar a uma festa grandiosa, e mesmo que maltratassem aqueles que lhes traziam os convites. Mas Jesus, na sua sabedoria infinita, nos diz Kardec, se referia aos primeiros convidados como sendo o povo hebreu, que sempre foi um povo monoteísta. E na antiguidade, quando todos os povos eram politeístas, cultuavam vários deuses, faziam muitos cultos exteriores, o povo hebreu sempre acreditou no Deus único e se fez assim merecedor das revelações divinas. Então, através dos seus patriarcas e através de Moisés, receberam as instruções para viverem em comunhão com Deus. E depois de Moisés, receberam muitos profetas que também advertiam sempre, falando da alegria do reino dos céus e falando da postura adequada de manter a fé, de manter a justiça, de ter um comportamento reto, uma consciência limpa para estar em comunhão com Deus e participar da alegria do reino dos céus. Mas, de forma geral, aquele povo interessava-se mais pelas coisas materiais do que pelas coisas do Espírito. Apesar de ter a crença no Deus único, eles cultivavam muito mais os prazeres da carne, cultivavam muito mais os interesses do corpo
desprezando os ensinos que lhe chegavam em abundância. E muitos dos profetas, mesmo, foram sacrificados, foram ultrajados. Muitos morreram por conta de chamar o povo hebreu para a observância da lei, através de todas as revelações do Velho Testamento. Então, o povo hebreu abandonou, deixou de lado a oportunidade de viver uma vida reta e de viver para o seu Deus, como eram convidados constantemente, e deixaram de participar do banquete. E assim que, através da história, esse povo sofreu muito, sendo a cidade de Israel, o Estado de Israel destruído por várias vezes, e o sofrimento sendo intenso, de forma coletiva e de forma individual. Kardec diz que assim que o povo hebreu não cumpriu a sua missão, então Deus, nosso Pai, através de Jesus, dos seus apóstolos e principalmente de Paulo de Tarso, divulga a revelação do Deus único, da alegria, da salvação e das festas do Filho de Deus, que é Jesus, para todos os povos pagãos, os povos idólatras, e assim o cristianismo passa a ser conhecido no mundo todo. Então, muitos passam a ser os chamados para a alegria do reino dos céus. E Kardec nos diz que, apesar de muitos serem chamados, poucos praticam os ensinamentos de Jesus, as advertências do Velho Testamento. E poucos se tornam dignos de participar das alegrias do reino dos céus. Então, assim são muitos os chamados e poucos são os escolhidos. Não porque Deus dê preferência a qualquer que seja, porque Ele convida a todos. Mas com o nosso comportamento, às vezes nos afastamos de Jesus, nos afastamos de Deus, ultrajando a nossa própria consciência, onde está escrita a lei divina. Então, é assim que Jesus nos fala da bondade de Deus, do convite permanente para que possamos participar das alegrias do reino dos céus. Ainda nessa parábola, Jesus se refere ao homem que foi encontrado na festa sem a túnica nupcial, se referindo assim àquelas criaturas que se aproximam da religião, se aproximam do cristianismo, não para amar a Deus, não para servir a Jesus, mas para tirar vantagens pessoais e para explorar os seus irmãos e praticar a iniquidade. Então, todos aqueles que estão dentro dos templos se dizem representantes de Deus ou de Jesus e que cometem injustiça para com seus semelhantes são aqueles que estão dentro do salão de festa, mas sem a roupa nupcial, que hoje, com a doutrina espírita, nós sabemos que é o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, que registra as vibrações dos nossos pensamentos, as nossas verdadeiras intenções. Então, carregamos conosco o nosso quadro mental, o nosso retrato, através da expansão das nossas energias. O nosso corpo espiritual sempre reflete a nossa verdadeira identidade. Mesmo que nossas bocas falem coisas bonitas, se os nossos pensamentos, os nossos corações vibram em sentido contrário, a nossa túnica, o nosso perispírito vai estar refletindo a nossa condição inferior. E assim, se assim estamos diante do templo religioso, falando em nome de Jesus, somos aqueles que serão expulsos dessa festa e lançados às trevas exteriores. E sabemos também, com a doutrina espírita, que as trevas exteriores representam o mecanismo da reencarnação, onde Deus, nosso Pai, nos dá a oportunidade de recomeço, de regeneração. Mas
através das lutas e dos sofrimentos purificadores. Em cada reencarnação, temos a chance de recomeçar, de renovar o nosso destino. Mas todos os erros e os ultrajes que fizemos com relação a Deus, a Jesus e aos seus mensageiros, nós temos que reparar em vidas de lutas e sofrimentos. Lutas abençoadas, mas que representam as trevas exteriores. Porque o plantio é sempre livre, como nos diz Jesus, e a colheita será sempre obrigatória. Tudo que plantamos, haveremos de colher. É certo que o nosso destino é a alegria do reino dos céus, é nos aproximar de Deus, nosso Pai. A evolução é uma fatalidade, mas o ritmo de progresso em direção a Deus, nosso Pai, em direção à nossa própria felicidade, somos nós que ditamos, porque Deus nos dá o livre-arbítrio, a livre escolha. E, infelizmente, muitos de nós fazemos as escolhas erradas. Então, assim, nós podemos refletir que todos aqueles que já ouviram os ensinamentos de Jesus são chamados para a alegria do reino dos céus. Mas que somente aqueles que praticam os ensinos de Jesus e seguem os exemplos do nosso Senhor Jesus Cristo serão os escolhidos. Porque somente uma consciência limpa, uma consciência liberta dos erros, nos traz a paz, a tranquilidade para vivermos em sintonia com nosso Senhor Jesus Cristo, para vivermos na sintonia de Deus, nosso Pai. Jesus nos fala que não é fácil, mas que é viável. No segundo item desse capítulo, Jesus nos fala bem assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Espaçoso o caminho que ela conduz, e muitos são os que por ela entram. E ainda fala: quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Então Jesus nos recomenda entrar pela porta estreita. E o que significa a porta larga, a porta estreita? É que nós estamos num mundo de expiações e provas. Um mundo onde Deus, nosso Pai, reuniu espíritos endividados para com as leis divinas para receberem nova oportunidade de crescimento espiritual. Então, neste mundo inferior, prevalecem ainda as tendências inferiores. Então, é muito fácil nós errarmos enquanto estamos encarnados no planeta Terra. Os apelos da sensualidade, da riqueza, os apelos aos erros são muitos. Então, é a porta larga que conduz à perdição. Mas Jesus nos recomenda que entremos pela porta estreita. E qual seria a porta estreita? É mesmo diante de tantos apelos infelizes, nós mantermos a nossa consciência reta, optarmos pela honestidade, pelo trabalho, optarmos pelo amor a Deus, o amor ao próximo e nos tornarmos úteis na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Praticando a caridade, amando a Deus acima de todas as coisas, amando ao nosso próximo como a nós mesmos, nós enveredamos pela porta estreita, pelo caminho do bem. E assim, a nossa consciência nos conduzirá às esferas superiores. Mesmo enquanto estamos encarnados aqui na Terra, se temos a consciência tranquila, encontramos a paz, encontramos a harmonia. E quando deixarmos o nosso corpo físico, estaremos habilitados a estar em regiões superiores do mundo espiritual, vivendo a alegria do reino dos céus. Mas se insistirmos na porta larga, tanto viveremos aflitos quando encarnados, como nos encontraremos em situações difíceis após deixarmos o nosso corpo físico. Então, que possamos seguir com nosso Senhor Jesus. Ele ainda nos diz:
Aquele que quiser seguir comigo, tome a sua própria cruz e siga-me. Então é assim que nosso Senhor nos faz o convite para a alegria do reino dos céus. E ainda nesse capítulo, temos o terceiro item que nos fala, intitulado, né? Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus ainda complementa, né? Quando alguém lhe pergunta se serão muitos os salvos, né? Ele fala assim: muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi, em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Essa anotação está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 21 a 23. Então, os ensinamentos de Jesus, apesar de ter mais de 2000 anos, são totalmente atuais, porque nós, na atualidade, ainda somos chamados constantemente à nossa reforma íntima, à nossa mudança de atitude mental, para que possamos seguir com Jesus. Mas muitas vezes admiramos o ensinamento de Jesus, ficamos felizes com a notícia, como na parábola do semeador, mas a semente do Evangelho não dá fruto no nosso coração. E muitas vezes falamos demasiadamente o nome de Jesus. Então, nós dizemos, Senhor, Senhor, né? Dizemos que amamos, dizemos que servimos, mas, às vezes, no aconchego do nosso lar, nós maltratamos as pessoas que nos amam. No nosso comércio, nós prejudicamos os nossos clientes, os nossos patrões, as nossas relações. Na nossa vida social, buscamos primeiro as vantagens pessoais, desprezando as vantagens coletivas e deixamos de cumprir os ensinamentos de Jesus, que muitas vezes repetimos com abundância. Então, Jesus vai nos alertar sempre. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem bem bonita que foi colocada como a primeira mensagem, onde o Espírito da Verdade nos diz que a doutrina espírita multiplica o número dos chamados e, nos favorecendo o entendimento, o conhecimento do Evangelho de Jesus, multiplica também o número dos escolhidos. Mas a única condição para sermos escolhidos é nós mesmos fazermos a nossa parte. Deus nunca fecha a porta para o arrependimento. Todo dia é dia de recomeçar. Então, que possamos unir as nossas mentes, os nossos corações em torno de nosso Senhor Jesus Cristo e dizer, Senhor, Senhor, fazendo a vontade de Deus nosso Pai. E assim poderemos entrar no reino dos céus. Então, nós lembramos, né, de Alta de Souza, um espírito tão querido, ligado à nossa Mãe Maria Santíssima, que nos trazia tantas poesias, tantas mensagens, através do médium Chico Xavier, ela nos falando da renovação, que a cada dia que começa, nós precisamos arregaçar as mangas e seguir com nosso Senhor Jesus Cristo. Então ela tem um poema que diz bem assim, Hoje, Senhor, resplende um novo dia, que deveres e júbilos condensa, nova esperança luminosa e imensa, renascendo da noite espessa e fria. Dá-me o trabalho por excelso guia, ensina-me a servir sem recompensa, e a fazer do amargor de cada ofensa
uma prece de amor e de alegria. Que eu te veja na luz com que me levas, por flamejante sol rompendo as trevas, ante a beleza do celeste abrigo. E que eu possa seguir na caravana dos que procuram na bondade humana a glória oculta de viver contigo. Então, assim, nós agradecemos a atenção, a paciência e desejamos que Jesus ilumine a cada um de nós, a todos que se associam às nossas mentes, aos nossos corações. Que todos os lares sejam abençoados. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em cada coração. Muito obrigado a todos, que assim seja.